E nós dois militamos no jornalismo, ainda que não profissionalmente, somos professores, curso de jornalismo, eu sou da USP e da PUC. Por enquanto ele é da PUC, meu colega, e a gente, enfim, quando a gente vê, muitas vezes quando a gente vê o jornalismo retratado historicamente, dá uma certa vergonha, né? Porque sempre aparece como aquela coisa meio caricata e difícil de não ter um papel histórico não muito, não fica muita coisa legal para o futuro, né? A gente também milita na área do documentário e é interessante esse filme porque ele parece que foi feita uma produção entre um instituto de pesquisa, né, carioca, e tem patrocínio de uma das agências de publicidade, cujo representante dono está aí também dando depoimento, né? Então é uma ação curiosa, né, de reunir essas pessoas que falam sobre isso e tem depoimentos muito interessantes, né? E o documentário, às vezes, ele tem esse dispositivo. Você põe o microfone na frente de um sujeito, você dá a ele esse poder de dizer a sua verdade, o seu saber e a sua os publicitários, então, né, quando eles têm esse dispositivo na mão, eles voam. E é muito curioso ver esse desempenho deles recuperando um pouco dos seus feitos, né? Eu queria só também colocar tem um material muito interessante para quem gosta do assunto, que é um documentário em 3 partes do Adam Curtis. É um britânico que chama-se o Century of Self, né? O século do ser, né? O século do eu, que é muito interessante porque ele recupera um pouco a história do marketing, vamos dizer assim. Como é que o marketing, como é que a publicidade se apropriou de dispositivos da psicanálise. E isso basicamente nos Estados Unidos, enfim, ele conta um pouco essa história. É muito interessante ver como que as empresas e as agências foram se apropriando de saberes da psicanálise para transformar, basicamente, de forma grosseira, desejo em consumo. E o marketing político, obviamente, é também vamos dizer, um ramo dessa área. E só também queria, só para provocar um pouco, né, eu trabalhei um pouco em campanhas políticas, infelizmente, quando o PT não tinha dinheiro em outras campanhas nunca ganhei dinheiro, mas eu vi muitos amigos, uma área muito era uma área muito boa para jornalistas trabalharem, se licenciarem das redações, trabalharem por salários muitas vezes maiores do que o da média. E também era uma oportunidade para se montar, quando o equipamento de audiovisual era uma coisa muito restrita no Brasil, porque é difícil importar, era muito caro, era muito pouco acessível, se montavam estruturas para fazer campanhas que depois revertiam para os políticos. Então o fenômeno do coronelismo eletrônico, que é conhecido no Nordeste, mas que na verdade faz sentido no Brasil inteiro, principalmente nos pequenas médias cidades, foi muito impulsionado pelas campanhas políticas. Se montavam grandes produtoras, se contratavam jornalistas, faziam a campanha, e depois o político local, que obviamente era o político que tinha dinheiro para fazer isso, ficava com uma produtora, e ele já tinha acesso às televisões regionais, e portanto sua liderança na região ficava cada vez mais forte. Acho que eu começo por aí. Acho que o Silvio tem alguma coisa a falar sobre. Bom, não, eu queria agradecer muito o convite e só fazer um reparo no que o Levi falou da série O Passado Me Condena. Eu já trabalhei em jornalismo político, sim, na virada dos anos 80 para os 90, como repórter de política. E eu acho que eu fui convidado também porque, tirando o Getúlio Vargas, eu vi todas as outras campanhas. Eu estava anotando isso sentado aí. Enfim. Mas, como eu tenho a tendência a falar muito, eu sempre trago alguma coisa escrita, porque eu acho mais importante para organizar um pouco as ideias. Nossa, é muita coisa aqui, muita coisa. São 40, 50, 60 anos.
E esse documentário vem num momento também no calor da hora, né? No olho do furacão. Então não tenho como não fazer algumas comparações entre o que a gente viu aqui e o que a gente está vendo agora. Então, bom, no início do documentário, o publicitário Paulo de Tarso afirma que ao lado de Maquiavel, ao lado de Napoleão, ao lado de Stalin, sempre houve uma pessoa que pensou em comunicação política. De fato, mas talvez seja o caso de lembrar que a própria linguagem, a língua, assim que é proferida em qualquer contexto que se possa imaginar, entra a serviço de um poder. Como dizia o sociólogo Roland Barthes, numa frase que se tornou clássica, a língua, como desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária nem progressista, ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Eu acho que é uma frase muito importante para os jornalistas de todos os tempos, mas principalmente para os jornalistas de agora. Fascismo é obrigar a dizer. Pensemos bem nessa frase. No documentário aparece Fortunato, segurança de Getúlio Vargas, que atirou em Carlos Lacerda no atentado da Rua Toneleiros, em 1954. Cercado de jornalistas, posto que está numa entrevista coletiva, Fortunato afirma que não responde pergunta de jornalista. Às vezes os documentários resgatam frases e situações aparentemente engraçadas, cômicas ou sem sentido, mas não é o caso dessa frase, não. Seja qual for o contexto, desde a abordagem de um jornalista até uma sessão de tortura, a liberdade de uma pessoa, de qualquer pessoa, é diretamente proporcional à capacidade que ela tem de esquivar-se das perguntas e de simplesmente não ser obrigado a respondê-las. E eu acho que essa frase do Fortunato é profundamente premonitória. Eu acho que ele é repetida, agora que eu notei que no final do documentário ela é repetida também. Eu acho extremamente importante essa frase, e muito premonitória. E, sinceramente, no marketing político, objeto desse documentário, o fascismo que obriga a dizer fica muito claro. Se levanto essa questão logo no começo desse debate, né, dessa nossa conversa, é porque me parece que temos nesse documentário, Arquitetos do Poder, um projeto de uma casa de 2 andares. Há aqui 2 tipos de poderes sobrepostos. No andar de cima, o da linguagem e seu poder de obrigar a dizer, no caso do marketing político, que se obriga a encontrar desesperadamente a melhor forma de vender seus produtos, seus candidatos. E no andar de baixo, o próprio poder institucional, ou o que se convenciona chamar de democracia representativa, que é a melhor democracia que o dinheiro pode comprar, como diz o jornalista investigativo Greg Palast. Repetindo, no andar de baixo está a democracia representativa e no de cima a linguagem, né? Pelo menos como eu analisei essa arquitetura, né, proposta pelos documentaristas do Arquitetos do Poder. O documentário começa no andar de baixo, mostrando os prédios, a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Palácio dos Bandeirantes, o Palácio Tiradentes do Rio, os símbolos do Congresso, das Assembleias Legislativas, câmaras de deputados, e lentamente introduz o andar de cima com as vozes em off de Duda Mendonça, do Cláudio Humberto, cujo apelido, na época do Collor, né, no tempo de porta-voz do Collor, era Cachorrão. No início, o documentário mostra que todos os atores envolvidos no processo da política eleitoral vão, de certo modo, mudando para o andar de cima. Há uma captura evidente ao longo das décadas de 70 e 80 para o campo do marketing político, que é feito de linguagens. Acho até que, do ponto de vista formal, o documentário poderia até operar um pouco mais essas idas e vindas. Se bem que, revendo agora mais uma vez, eu acho que tem vários momentos que esses 2 andares estão muito bem representados, o documentário vai passando de um andar para outro. E então isso eu acho que eu fiz essa crítica quando eu vi uma primeira vez e agora eu acho que essa crítica
ao poder e ao marketing, essa construção arquitetônica do documentário, em muitos momentos fica muito clara. Isso é importante porque eu acho que no marketing político trata-se de reiterar os aspectos coercitivos de todas as linguagens que concorrem para as campanhas. São palavras de ordem, ainda que carregadas das melhores intenções, transformadas em vinhetas, spots, filmes, reportagens, fakes, docs. Minha definição de marketing político seria essa: marketing político é o encontro do uso instrumental da linguagem que, transformada em palavras de ordem, ganha uma exposição sofisticada e espetacular na propaganda obrigatória. E entre nós, a propaganda obrigatória é chamada, sem qualquer pudor, de propaganda política. Aliás, se me permitem, o tragicômico, né, já fazendo algumas comparações com o momento atual, o tragicômico não é só o ex-prefeito Dória usar imagens de bancos de imagens, mas usar exatamente imagens de creches russas para um candidato absolutamente anticomunista. Lembrando sempre que propaganda é muito menos mostrar as várias alternativas de produtos que estão no mercado, mas sim criar uma demanda, uma necessidade para empurrar determinado produto. Aliás, é muito comum em debates com publicitários. A publicidade é uma área que eu respeito muitíssimo, eu gosto muito de falar com os publicitários, mas eu tenho uma dificuldade de conversar com publicitários que dizem que, afinal de contas, a publicidade é a arte de informar, que existem várias marcas de macarrão. Eu discordo. Eu acho que a arte da publicidade é criar uma demanda para um produto que é criado, que é inventado. Aliás, vários marqueteiros aqui também deram boas dicas a esse respeito. Sim, estamos no pior dos mundos, ainda mais quando é a emoção da pior espécie que passa a ser instrumentalizada. É a novelização da política. E não por acaso, no país das novelas, temos tantos marqueteiros famosos. Eis aqui uma pesquisa que ainda está para ser feita. Também seria o caso de perguntar por que tantos baianos marqueteiros, também é uma outra pesquisa que poderia ser feita. Naturalizamos tanto essa prática que, sem nenhum problema, passamos a discutir nas campanhas a melhor forma de embalagem audiovisual, a melhor representação ou mistificação marqueteira, independentemente do conteúdo. Nos debates, independentemente do conteúdo, é difícil separar forma de conteúdo, mas enfim. Nos debates, torcemos para os nossos candidatos não atuarem como canastrões. Diante de um embate com a mídia corporativa, torcemos para um desempenho revelador, vingativo, digno da mocinha da novela. Voltarei a esse tema depois. Imediatamente, o título do documentário me lembrou outro documentário muito conhecido, chamado Arquitetura da Destruição, do Peter Coyne, no início dos anos 90. Não tanto porque vejo na obsessão neoclássica de Hitler algo em comum com a nossa história política, mas porque ele levanta aspectos de natureza estética, que são fundamentais para entendermos a história e a política. Como para mim política é um design, um desenho de sociabilidade, um modo pelo qual as pessoas se organizam num dado território, inventam um modo de ser nesse território, é claro que a forma pela qual as pessoas se organizam tem um rastro, um gesto, um desenho, um mapa e um projeto. Portanto, o estético não se separa do político nem do ético. O estético é o modo pelo qual o político se concretiza, e isso me parece importantíssimo. O documentário, no fundo, está a afirmar que o marketing político colabora com o seu design, com o seu desígnio, para dar forma às candidaturas, para o bem e para o mal. Portanto, se nas últimas décadas tivemos a prevalência dessa estética que o documentário mostrou, o que significaria isso? Eu fiquei com essa pergunta enquanto eu via o documentário. É claro que, do ponto de vista documental, histórico, informacional, da memória mesma da história da política institucional, esse documentário é muito importante. Mas que rastro ele nos deixa sobre a relação entre arte e política? Que estética emerge desse processo? Que sentido tem vermos o vampiro Temer rastejando sorrateiramente depois de planejar mais uma negociata, no caso a negociata que garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso? Sabemos os resultados políticos disso. Mas em relação à estética?
existiriam vínculos entre os dois? São esses elementos que gostaria de sugerir para debates presentes, né, como o nosso, e futuros. As questões éticas que a influência do marketing na política evoca são óbvios. A política capturada, domesticada, cooptada, instrumentalizada pelo capital é por demais conhecida. A força da grana que ergue e destrói coisas belas, né, diria Caetano, conterrâneo da maioria dos marqueteiros que desfilam pelo filme, Fernando de Barros, Nizam Guanais, Duda Mendonça, João Santana, figuras que se revezam nas campanhas dos vários partidos como técnicos de futebol em busca de resultados, como os apoios e as alianças dos políticos se misturam promiscuamente entre os partidos, de direita à esquerda. É doloroso ver o artificialismo de Duda Mendonça comandando como um maestro a trupe de Lula em 2002. Meu Deus, 2002, quando circulando pelas avenidas de São Paulo, talvez pela primeira vez, topamos com pessoas pagas para distribuir material de campanha dos candidatos do PT, coisa que até então era feita por voluntários. Mas me parece que Arquitetos do Poder pode nos inspirar na seguinte questão: construindo imaginários em torno dos candidatos, forjando programas que só existem nas campanhas, qual é o projeto estético dessa onda de marqueteiros políticos? Essa naturalização de que a democracia representativa contemporânea deve, obrigatoriamente, ser forjada numa máquina de exposição espetacular deixou que saldo? Qual é o resultado visual desses anos nos quais nos habituamos e nos transformamos em analistas de campanhas, muito mais do que influenciadores de redesenhos de sociabilidades? O que sobrou disso? Que influência isso teve na forma que o nosso sistema político adquiriu? E será, e isso é importante, acho, para a eleição que estamos vivendo hoje, será que algo se modificou? Se quiserem, posso até ser mais claro. Glauber Rocha já fez campanha política e ainda mais para José Sarney, que aparece em vários momentos aqui da campanha. O Glauber Rocha fez um filme na primeira campanha de Sarney, em 1966, para o governo do Maranhão. Aliás, o documentário poderia ter, de algum modo, citado essa efeméride. Não se trata de fazer juízo de valor sobre aqueles que aceitaram e aceitam esse trabalho de marqueteiro. Não é essa a minha intenção, e eu acho que não é disso que se trata. Mas acho que chegou a hora, e o oportunismo desse documentário talvez nos obrigue a isso, a fazer a seguinte pergunta: que estética Nizam, Duda, Paulo de Tarso, Santana, Santa Rita, Biondi e outros nos legaram? É inegável que a primeira campanha de Lula foi genial. Desde o jingle que atualiza a figura de Lula em qualquer lugar do mundo e anima os trompetistas contemporâneos quando bastam poucas notas para Lula se tornar presente, passando pelas paródias do programa da Rede Povo, né, da campanha de 89, até aquelas reuniões de artistas muitos globais cantando olê, olê, olá, para derrubar o coisa ruim de turno, que na época era Collor. Mesmo sendo um anarquista radical, né, crítico ácido da forma partido, não consigo ver isso sem me emocionar. E a emoção é como uma piada. Não se consegue esconder o riso, mesmo diante de uma piada politicamente incorreta, assim como a forte emoção. Não só porque essas campanhas me lembram da juventude e da militância, e do tempo que a gente fazia de graça o que a partir de 2002 passou a ser pago nas ruas de São Paulo. Não, não é só isso. É porque, como diz um filósofo, a emoção não diz eu. E como diz outro filósofo, o George D. Huberman, não existem emoções ruins, mas existem maus usos da emoção. A campanha de 89 foi um excelente uso da emoção, tanto que o seu legado permanece. A emoção se transforma em gesto e nos faz levantar. E quando a emoção é boa, quando ela comove, muitos se levantam, como se levantaram em 89, mesmo perdendo uma eleição que só ganharíamos, ou só ganharia, agora me denunciei, em 2002. Mas, Freud, mas o documentário que vimos talvez colecione mais maus usos da emoção do que bons usos. Não sei.
Esse me parece ser um debate importante também, sobre os usos da emoção. Eu acho que isso tem tudo a ver com marketing político. Antes falei em novelização, e não é exatamente assim que acabamos por encarar e até cobrir as eleições. Eis outra influência estética do marketing político. Cada dia um capítulo, cada dia a necessidade de criar fatos ou factoides. Cada repórter cobre um candidato diariamente e a grande mídia, essa gigantesca máquina de fake news, faz a narrativa repetitiva, pobre do dia do candidato. Aí vem os debates, as entrevistas nos telejornais, nas rádios, onde são colocadas cascas de bananas para o candidato escorregar. E nós mesmos acabamos por torcer mais pela performance da nossa candidata ou candidato, sabendo que trata-se de um desempenho dramático, um efeito performático. César Maia, pai do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, figura extremamente sagaz e inteligente, o pai, obviamente, não o filho, acerta quando diz no documentário, mais ou menos isso, né, que essa estrutura cria realidades. Eu acho que essa é uma questão importante. O marketing político cria novas realidades o tempo inteiro. Por isso que é difícil cobrir, né, a eleições hoje, porque são vários níveis de realidade. De fato, o marketing político cria uma espécie de política paralela através do imaginário das campanhas. O quanto essa realidade paralela atravessa o espelho e extravasa para o núcleo duro do real é tarefa que nos cabe também avaliar e discutir a partir das imagens do documentário. Nesse sentido, o atentado de Bolsonaro se mistura à sua campanha. E importa pouco se ele, o atentado, existiu ou não, posto que ficção e realidade se dissolvem. É chocante, revoltante, de certa forma aviltante, ouvir nesse documentário que acabamos de ver e ouvir nesse documentário certas figuras como Vianney Pinheiro, Ronald Carvalho, Carlos Schroeder, justificarem os comportamentos mais sórdidos em nome da inexorabilidade dos fatos. A mesma inexorabilidade dos fatos que hoje é trazida nos debates sobre fake news, contemporâneos, né? O que eu escrevi aqui? Quer dizer, o que o Carlos Schroeder disse? Era o começo da democratização. Nós não sabemos. Vários erros foram cometidos, puxa vida. Até os Marinho já fizeram meia-culpa. Mas os jornalistas que no Brasil sempre entregaram mais do que os patrões pedem, continuam há décadas entregando a rapadura, o corpo e o espírito ao capeta. Schroeder justificando os erros da edição do debate Lula-Collor por causa da inexperiência da mídia diante da abertura democrática. Meu Deus, passaram-se 30 anos e aí ligo a TV para ver a entrevista de Haddad na Globo. E noto que absolutamente nada mudou. Como disse Jean Willis, a TV Globo não tratou Haddad como entrevistado, mas como inimigo a ser derrotado. Isso é monstruoso. O que disse Bonner, que não por acaso fez publicidade, acho que aqui na ECA, né, ele fez publicidade. Aqui, é essa a frase monstruosa. Aqui se faz jornalismo, sou jornalista. Mas já estou terminando, gente. Mas já finalizando, será que podem existir sinais de mudança dessa situação? Tomo a liberdade de citar Márcio Moreto Ribeiro, do Monitor do Debate Político no Meio Digital e do Observatório da Privacidade e Vigilância. Segundo Márcio, o que está em disputa é, de um lado, o modelo vitorioso em 2002, voltado para o marketing, a construção de uma imagem que possa ser vendida, né, o Lulinha Paz e Amor ou Alckmin eficiente, e de outro, o modelo do engajamento. As redes estão refletindo o formato das relações sociais. Não basta votar, é preciso produzir discursos, compartilhar matérias, repassar correntes, endossar posições, participar de atos, vestir a camisa. A polarização da esfera pública e sua consequente deterioração, veio junto tanto de sua expansão quanto desse caráter ativo que reflete as relações de trabalhos flexíveis. Sai de cena, e isso o documentário já começa a mostrar a partir de 2006, mas acho que isso vai se recrudescer
de uns 4 ou 5 anos para cá, sai de cena a intermediação paternalista dos meios de comunicação que despejam no público os consensos de uma classe esclarecida, entra o embate engajado e popular entre aqueles que têm ideias muito distintas sobre como mudar tudo isso que está aí. A aposta, segundo o próprio Márcio Moreto, a aposta no eleitor passivo que vota naquele candidato cuja imagem foi produzida por um marqueteiro profissional, todas essas décadas que nós vimos passando pelo documentário, será engolida por essa máquina barulhenta de produzir discursos prontos contra um inimigo maior que precisa ser derrotado pela força. Aliás, me parece já, eu acho que isso já fica claro agora, né, se observarmos o papel que a TV aberta está desempenhando na campanha de Alckmin. Claro que o candidato não ajuda, mas de qualquer forma talvez estejamos assistindo ao declínio do modelo que Arquitetos do Poder nos mostrou até 2006. De outro lado, é provável que haja um alinhamento entre as forças de esquerda, talvez lideradas por esse grupo de mulheres que tentam se articular de maneira suprapartidária ainda no primeiro turno. Voltemos ao modelo da casa de 2 andares que eu falava lá no começo. O andar de baixo ainda existe, nem que seja para inglês ver. E chegará um dia em que passaremos pelos prédios dos congressos, câmaras e assembleias como quem olha para ruínas, ou como quem mostra aos filhos e netos algo que já fez algum sentido num passado distante. Na verdade, já nos mudamos de mala e cuia para o andar de cima, o da linguagem. Mas isso não quer dizer que esse nível de discursos e narrativas, inclusive visuais, com sua estética nova e ética ainda a ser construída, não esteja ajudando a formatar novos territórios. Ele não, dizem as Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Eis um discurso em construção, não só imaterial, mas muito concreto. Essa campanha parece nos indicar algo bem maior do que esse sobrado claustrofóbico onde a democracia representativa nos confina. Esse movimento parece ter a potência de um rap, do gesto punk, do hip hop. Em que sentido? Dentro de um território dominado e de um campo minado, alguém abre a janela e grita. Os gritos e as várias linguagens a eles acoplados arquitetam formas, definem e redimensionam territórios. E vamos torcer não para que arquitetem poderes apenas, mas sim para que, de fato, redesenhem novos campos de forças. Obrigado por me ouvir. Vamos ao Agora com vocês. Eu queria fazer uma pergunta que você até já mencionou ao longo da sua fala, que é se vocês acham que hoje o marketing político cumpre o mesmo papel que cumpriu até 2006, se tem muita influência, propaganda e tal, será o resultado, as pesquisas eleitorais e tal. Eu acho que, sim, continua sendo uma coisa muito fundamental nas campanhas. Como se apresenta o candidato, como você desenha. E surgiu, enfim, não é que surgiu, mas essa técnica tem sido usada cada vez mais. Aliás, tem um filme de referência que é o Entre Atos, que é a campanha do Lula em 2002, que é João Moreira Salles, segue o candidato durante alguns dias, incessantemente, e ali você vê acontecendo essa situação do Lula passar do primeiro para o segundo turno, ter o apoio dos outros candidatos, e o Duda Mendonça em ação montando coreograficamente esse cenário de grande esperança, de grande coalizão, de Lulinha, Paz e Amor, todo esse contexto acontecendo. E lá você vê, talvez a única vez que eu tenho notícia que foi filmado, foi registrado isso, um fenômeno que eu odeio usar em inglês, mas pela única, não sei se tem em português, esse tal de tracking em tempo real. Quer dizer, você monitora debates, o debate está acontecendo ao vivo, né? Enquanto que você tem grupos de espectadores escolhidos pela campanha, que representam, entre aspas, a sociedade, várias classes sociais, etc. E essas pessoas estão vendo o debate, estão dando opiniões, mas o Lula precisa falar disso, olha, eu queria saber mais daquilo, e isso é repassado, isso é feito no Brasil inteiro, repassado para a campanha central, onde está acontecendo o debate, e o candidato é monitorado,
vamos dizer, o marqueteiro chega nele na hora do intervalo e fala, olha, faz isso, faz aquilo, estão achando que você precisa atacar por ali, você precisa fazer aquilo. Quer dizer, o negócio é discutido em tempo real. E é isso, o produto vai sendo moldado conforme a onda. O fenômeno está mais complexo agora porque você tem essa infinidade de atores, né? Você não tem só a TV Globo, ou só os debates, ou só a grande mídia, né? É engraçado como as pessoas não saem da sua bolha para analisar as coisas, né? A gente vê os pais falando, não, mas o jornal deu, mas quem lê o jornal, né? Então o papel, obviamente, da TV aberta era muito maior, era muito mais forte, mas continua sendo ainda muito. Eu acho que continua sendo muito forte. A gente vive uma bolha teoricamente mais bem informada, temos mais acesso, então a gente confunde isso com a realidade de todos os lugares, de todas as pessoas, o que não é verdade, né? Tem muita gente que ainda assiste a televisão, ainda que deixa ali para fazer o jantar ou para enquanto está tentando, sei lá, né? A pessoa deixa a televisão ligada e aquilo de alguma forma continua, acho muito forte. Para discussão, a título de debate, eu estou sugerindo que, digamos, tem uma fase do marketing político que foi gloriosa, que o documentário mostrou, e que agora a gente, parece que no meu discurso agora a gente está num outro momento tal, mas na verdade toda a minha fala vai no sentido de mostrar que todas as linguagens que giram em torno do marketing político, e aí entram os chamados veículos da velha mídia, eles retroalimentam também a política. Então, a televisão importa muito, sim, ainda, eu acho. Até a rádio importa muito. E a gente percebe hoje em dia isso. A repercussão que tem as próprias entrevistas dos candidatos nas rádios. E não é só rádio, porque tem a rádio e tem a filmagem. Cada candidato vai numa emissora, aí no Facebook você tem a gravação do candidato, né? E às vezes não é nem na própria transmissão da entrevista, uma entrevista de 1h30 na CBN, quem que ouve? Mas aí pega com caco, você replica aquilo infinitamente, você vai disseminando aquilo e aquilo atinge uma potência, principalmente ligado à emoção, como você falou bem, quer dizer, a emoção é fundamental na mensagem, né? Enfim, é o bem bolado entre razão e emoção, mas é muito mais na emoção que... E esse é um problema do documentário, o documentário é muito racional, então acaba ficando um pouco difícil da gente acompanhar, né? Porque são grandes raciocínios muito lógicos, etc., muito frios, enquanto que, na verdade, o que move as pessoas é a emoção, né? Não sei se a gente respondeu. Eu acho que ainda tem muita influência e é por isso que eu me bato muito em relação e acho que a gente ainda tem que perder muito tempo e fazer muita pesquisa em relação à Globo, né? A Globo, por causa desse elemento emocional e estético, forjou um imaginário. Isso é repetido, mas eu acho que nunca é demais voltar a repetir. E esse imaginário é extremamente importante porque ele bate também na questão política. O documentário fez muito bem de historicamente pontuar os momentos nos quais diretamente ela influenciou nos resultados das eleições. Mas além disso, e talvez seja uma das minhas preocupações, é entender o quanto esse tipo de campanha que a gente alimentou tendo esses marqueteiros célebres, essas celebridades, que tipo de linguagem também influenciou um tipo de política que a gente faz hoje, muito influenciada pela emoção. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula chamou o Haddad e falou, olha, Haddad, eleição é isso que o Levi falou, eleição se ganha com emoção. Porque o que eu estou vendo no candidato Haddad é um candidato muito mais emocional, inclusive imitando o próprio Lula, inclusive reagindo em determinados momentos de um modo que ele antes era muito racional, né? Mas são vocês que têm que falar, não eu. Eu só lembrei de um pequeno, para quem gosta de divertir, tem um pequeno filminho no YouTube que chama Direito de Resposta, que é o Cid Moreira lendo uma carta, um documento que o Brizola, a equipe do Brizola, conseguiu um direito de resposta na TV Globo. Então ele diz, tudo o que se vê na Globo é manipulado. É incrível, é um texto histórico. Um juiz conseguiu, pela primeira e única vez, talvez, teve um outro caso aí, mas muito
muito marginal de direito de resposta, quer dizer, você conseguir chegar à mídia para pelo menos tentar rebater a metralhadora diária. Ele falou do Brizola. Olha, gente, eu não sei se tem alunos de jornalismo, de ciências políticas e tal. Eu acho que a gente deve muito à figura do Brizola e à figura do Darcy Ribeiro, por vários motivos, mas já que o Levi falou disso, o Brizola sacou, talvez tenha sido o primeiro. Entre os políticos, seguramente ele era o único, mas o primeiro a perceber a força de uma rede de comunicação para responder a situações dramáticas institucionais políticas, né? A cadeia da legalidade, quando o Jânio Quadros renunciou que o Jango estava na China, ele articulou com as condições técnicas mais precárias no Sul, né, uma rede de rádios, incluindo radioamadores, né, para tentar conscientizar as pessoas que tinha uma Constituição que devia ser respeitada e que o presidente renunciando era o vice que deveria assumir. O modo, a forma, que também a gente precisaria pesquisar mais profundamente do ponto de vista técnico como ele organizou isso, mas essa ideia, essa noção de fazer uma rede, que hoje é fácil para a gente pela internet, o Brizola já tinha sacado. E em que pese a minha contrariedade com o Ronald de Carvalho quase em tudo, né, eu tendo a concordar, porque eu trabalhava em política nessa área, que de fato o Brizola era o demônio, era o capeta. Quanto ao fato do Golbery ter sido tão fundamental na construção de um partido de trabalhadores, de matriz operária, para desviar a atenção para o Brizola, isso é algo que acho que os cientistas políticos podem analisar melhor do que eu. Mas eu não me canso de prestar homenagem ao Brizola. O Brizola, e não só nisso, mas ao longo de toda a carreira dele, ele sempre se preocupou muito com a questão da comunicação. É por isso que ele dizia, no primeiro dia, do primeiro minuto do meu mandato como presidente, eu acho que foi uma grande sacanagem ele não ter tido pelo menos 4 aninhos para a gente ver, né, CIEPs no país inteiro, coisas do gênero. Darcy Ribeiro, ministro da Educação, ele dizia que ia rever a concessão da Globo, né? Mas é uma satisfação, né? O PT ficou no governo 13 anos, agora pelo menos a gente vê o Haddad no Jornal Nacional falando em regulação da mídia, pelo menos, né? Antes de morrer, eu vou ter a satisfação de ver alguém do PT questionando isso, que eu acho que deveria ter sido melhor questionado antes. Leva o microfone lá, não? Não precisa. Eu queria trazer um pouco mais essa questão que está muito, sei lá, de 4 anos para cá, sobretudo de 2016 para cá, mudou muito, né? Assim, o filme fala de uma realidade política que talvez esse ano não é mais essas campanhas. Seja 2002 para cá era uma coisa. Até 2014 ainda era. 2018 é outra coisa. Você tem um judiciário, assim, toda a questão da mídia e a força da publicidade, esses 2 andares que o senhor falou, eu achei muito legal essa ideia, né? Mas o andar da publicidade, ela está muito abaixo e aquém da força judiciária, midiária. A impressão que eu tenho é que a mídia não tem mais candidato, não tem mais nem como pagar um mega publicitário para inventar um candidato, então não consegue essa força do marketing sem uma base real, por mais genial que seja o marketing, não existe mais, né? Então agora é o judiciário mesmo, você prende o candidato com maior popularidade, e agora até os militares já estão entrando. Então acho que em 2018, assim, a gente está pegando vídeo, já está mais para 63 do que para qualquer outra coisa, né? Então, sei lá, acho que talvez a publicidade não é mais tão importante nesse momento. E outra coisa também, o poder da mídia e tudo mais, é engraçado ver também, vocês estavam aí falando, a mídia não é mais o poder que já tinha e tudo mais, hoje tem essa fragmentação das redes sociais, então a impressão que dá é que tem uma grande mídia muito louca, com medo dessas mídias fragmentadas, com todas essas portas que se abrem. Tem a manipulação também das mídias sociais que pagam para ter robô repetindo. A gente sabe tudo isso que não é tão espontâneo assim. Mas a possibilidade que a gente está assim, na beira de uma coisa muito louca. E que, desculpa puxar isso, para a gente conversar sobre esse ano mesmo. Está todo meio em depressão, loucura. Trazer um pouco para esse ano. Essa mídia dos publicitários, 2002, 2006... Não, você tá tem bom, toda a razão. Eu tenho esse momento agora. Agora Não. é uma coisa... Não, uma guerra civil, talvez, está na nossa porta, né? Não, é perfeito, eu acho que você tem toda a razão. Quando eu propus esses 2 andares, porque chama arquitetos, e também é por isso, eu me referi à linguagem mesmo.
é a linguagem, não tanto ao marketing político só, a linguagem. Aí engloba tudo isso que você falou perfeitamente. Eu dou muito valor à questão da espetacularização, Levi me conhece e sabe. Quando você falou e eu concordo plenamente com esse golpe jurídico, político, midiático, perfeito. Agora, não nos esqueçamos das relações do poder judiciário com o mundo do espetáculo. Somos o único país do mundo que faz transmissões espetaculosas. É muito interessante. Eu gosto muito de teatro, eu fiz 4 anos de teatro, eu gosto de assistir o modo, os trejeitos, os olhares, as expressões, né, as roupas. Então, é um teatro, mas é um teatro de 5ª categoria, e um texto horrível, patético, né, rebuscado, enfim. Então, por um lado, a TV judiciário, potencializando a relação judiciário-espetacularização, e, por outro, o modo como, principalmente, os ministros do Supremo se relacionam com a mídia. Né? Porque aí, claro, para a mídia é um prato cheio. Claro, por favor. Já está falando né, que o poder moderador do Império era o imperador, oficialmente, os primeiros selos da República foram os militares, que agora é selo judiciário. Mas está parecendo que é um pouco diferente, né? É a Rede Globo mesmo, o poder moderador. O judiciário é pautado por essa mídia. Eu acho que nem é tanto judiciário isso é um ponto. Outro ponto, eu esqueci. Você tem um judiciário muito espetacularizado mesmo, por uma mídia considerável. Eu lembrei agora do ponto. Outro ponto que eu acho também importante, por toda a espetacularização, uma coisa muito interessante é ver, desculpa fazer esse foco, mas a força do PT. Era para ter sido destruído e consegue chegar no segundo turno, talvez, nessa eleição. Queria focar um pouco nessa questão publicitária e antipublicitária. Você pode ser uma publicidade para fazer um candidato e para destruir. Então, a força da publicidade... Se eu não falar agora, eu vou esquecer que eu estou velho. Não, só uma coisa. Esse ponto é legal para falar. Eu arriscaria uma hipótese que eu gostaria. Então, uma universidade aqui é para jogar coisas para vocês pesquisarem. Né? Não nos esqueçamos que o PT nasce com um vetor muito forte a partir das comunidades eclesiais de base e a partir da mística, a mística religiosa, que é esse campo simbólico da igreja na América Latina, a teologia da libertação, e essa mística, esse imaginário herdado das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação tem uma carga muito forte no visual, e esse visual, essa linguagem, ainda que em muitos momentos tenha sido deixada de lado, e esse é um problema da esquerda, né? A esquerda às vezes acha que a estética e a linguagem é uma coisa instrumental, né? Quando você precisa de um jornalista, você chama para fazer alguma coisa, né? Eu acho que a estética é muito importante, mas apesar de, às vezes, ter sido relegada ao segundo plano, existe sim na construção do PT, que foi uma construção épica em alguns momentos, né? Existe isso que eu tentei desenvolver, que é a estética construindo um território. Esse território é muito forte, porque ele está ligado a uma base que, mesmo que um pouco abandonada durante o governo Lula, né, inclusive no aspecto estético, né, e eu também acho que a questão da cultura e da educação poderia potencializar essa nova... Porque estética é um projeto de país. Que projeto de país que a gente queria? Né? Em alguns momentos a gente conseguiu, em outros não. Mas, apesar de tudo, de fato, podemos acusar o PT de tudo, e eu tenho várias críticas à forma partido, mas, de fato, analisando a história desse partido, e talvez seja o único, não só porque teve uma história muito particular em relação aos partidos de esquerda do resto do mundo, mesmo social-democratas, existe um território emocional e estético muito sólido e muito forte, que agora emergiu, que agora apareceu. Né? E a campanha ajudou muito. Então, eu posso criticar muito o mau uso da emoção em muitas campanhas, mas é impressionante. Quer dizer, a força que a campanha de 89 teve, aí os méritos todos também para o marqueteiro, porque eu acho que o importante é isso, quer dizer, a gente às vezes dá muita bola para uma análise muito racional, muito cientificista, né, das campanhas, muito baseadas em pesquisa, né, e a gente se esquece de fazer uma análise estética, né, estética e de linguagem. Então,
Mas a boa estética é aquela que dialoga com o núcleo duro da realidade, né? Porque veja, quer dizer, não, mas enfim, é só a gente lembrar da Revolução Soviética, né? Quer dizer, você tem um projeto não só baseado no construtivismo, mas baseado no Eisenstein, baseado no Rodchenko, vai junto. Você só pode fazer uma revolução, uma sublevação, se você tem como concretizar isso. E a concretização disso é o que eu disse, tem um desenho, tem uma forma. Então, quando eu falo em estética, é um projeto concreto, né, de horizonte. E tinha outra coisa também que você tinha falado antes que eu me esqueça. Eu tenho, não é um momento nem um lugar para eu desenvolver a minha tese sobre fake news aqui, mas eu não tenho dúvida, para mim, porque você falou da grande mídia, tal, incluindo a Globo e tal, para mim, diante dessa concorrência de vários níveis e de várias possibilidades de tomada de palavra, de novas narrativas, para mim a grande mídia se vê num grande mato sem cachorro, mas ao mesmo tempo se vê como a última possibilidade. Se vende como, mas ela vê que ela tem a última possibilidade nos estertores de dizer que só ela tem a verdade, de que só ela tem equipes que podem perseguir a informação fidedigna e tal. Então elas se lançam às ruas dizendo: nós temos a verdade, os outros, quaisquer que eles sejam, são portadores de notícias falsas. Então esse maniqueísmo perigosíssimo que a gente viu no filme, que não é bem assim. Eu vou tentar atrelar algumas ideias aqui e até meio que fazer um contraponto, porque apesar de eu fazer conteúdo para a internet, achar super interessante, eu não vejo com olhos tão positivos assim. Primeiro eu achei interessante, o próprio documentário coloca bastante, uma percepção de uma divisão entre o que seria o programa de governo e a estética, o que de fato é o núcleo do que está sendo feito ali na campanha. E a estética acho que tem muito de você trabalhar dentro de um universo de referências simbólicas, etc. Até esses dias eu li um texto do Adorno que ele trabalha muito como que alguém consegue prestar atenção em algo complexo sem estar prestando atenção, que é a questão de um filme de ação e outras coisas, porque você já tem um referencial muito impregnado e que tem uma lógica que pede algumas questões visuais, audiovisuais, etc., muito específicas. E aí uma outra questão, que para ir atrelando uma coisa na outra, é a questão do próprio consumo, porque eu acho que o consumo ele está na base do ethos da pessoa hoje, então você se pauta enquanto algo como consumidor e não como uma pessoa, e nesse sentido eu vejo uma diferença, que é importante sempre fazer, entre aquisição e usufruto. Então uma coisa é você adquirir algo, e esse adquirir é muito passional, tem muito a ver com uma troca social que está colocada ali, muito menos com a capacidade de usufruto. Então, quando você realmente usufruir de ideias, acho que um exemplo mais fácil é as pessoas que compram um livro e não leem. Então, tipo, por algum motivo é legal comprar livros e não ler, mas você tem muito essa diferenciação, até porque o próprio consumo ele passa a ser atrelado em usufruir de coisas que te permitem comprar outras coisas, etc. E aí, voltando para a questão estética, eu vejo que a internet, por mais que ela tenha materialmente uma certa liberdade, ela tanto está atrelada a uma reprodução desse universo estético, então você tem tempo, teoricamente, materialmente, você tem tempo no YouTube para fazer o vídeo comprido, mas tem que fazer por. Você tem uma série de exigências na forma de falar, de expor as ideias, principalmente a questão da confiança, então qualquer idiota, o que eu tenho que fazer é passar uma segurança do que está falando, a ponto da pessoa sair sem ter nenhuma dúvida da realidade, e está tudo explicado, e entre outras coisas assim, que volta muito para a questão passional. Mas aí está o problema, porque a internet ela tá ali, só que esquecendo o Facebook, esquecendo o Google, as grandes empresas, a própria distribuição do capital te permite ser um produtor independente, porque isso, você pode ligar a câmera e fazer seu vídeo, só que ele vai ficar esteticamente medíocre. E por ficar esteticamente medíocre, ele não comunica. Ou você pode pegar as ideias que você vê na aula que ele jogar ali, mas também não vai comunicar. E aí tem uma certa diferença entre que é um debate, que é um espaço de educação. E aí, só por último, voltando na questão do programa
de governo, das pautas mesmo, acho que aí volta para a questão do populismo, de ficar tudo centrado na figura da pessoa, porque o programa sempre fica aquém, e por ficar aquém, ser um atributo da pessoa, você tem dificuldade de conseguir constituir isso enquanto uma pauta social. Então hoje a gente vê coisas que viraram já pautas sociais. O Bolsa Família, apesar de ter nascido em torno dessa questão partidária, etc., hoje é uma pauta social. Então você vê candidatos de outro lado do espectro defendendo, por mais que seja cinismo e outras coisas, mas você vai arredondando isso muito. E aí tem essa incapacidade, porque hoje, se você pensar a questão do voto nulo e outras coisas, como formas muito simbólicas e pouco concretas de realmente se opor ao modelo eleitoral, e ao mesmo tempo que vários candidatos, né, achei interessante que apareceu o Ciro Gomes aí com algumas coisas bem sugestivas, mas a racionalidade que é apresentada na campanha, ela se permite abstrair as forças sociais. Então não importa a burocracia estar aparelhando toda a esquerda, entre outras coisas, eu vou enfrentar os bancos e eu vou. A força que eu tenho para isso, eu não preciso racionalizar durante a campanha. E aí volta a questão do sujeito, do super-homem, né? Tipo, você anula a estrutura que condiciona a nossa vida com um indivíduo que tem esse poder de fazer as coisas. E depois, quando ele não faz, você só muda a narrativa de lugar. Porque se o Bolsonaro entrar, a gente não vai perguntar por que a esquerda não foi eleita, a gente vai pensar como caminhar lutando para o outro lado, quem que vai gerir essa nova luta e tal. Mas, enfim, esses pontos. Não sei nem como, acho que eles se encerram, mas não, eu estava pensando nesse fenômeno curioso que não faz tanto sentido talvez para nós, na nossa pequena bolha, que é os eleitores que já foram lulistas e hoje em dia são Bolsonaro, né? Como é que você faz essa transição? Como é que é possível? A gente não acha muito possível isso, mas existe isso. Então, está respondendo ao que esse desejo, né? Que protesto é esse? Que forma é essa, né? Quer dizer, o candidato que se apresenta de forma tosca, né? Não só talvez por ter lastros no seu ethos, mas também porque isso funciona. Né? A gente não domina muito o que funciona. Quer dizer, a gente tem insights, mas, por exemplo, o que ele estava sugerindo aqui, como é que o PT foi da lona, né? do zero, de ser um rescaldo, assim, ter sido esmagado durante tantos anos e ter sido realmente considerado morto, consegue voltar, ainda que não por mérito do PT, mas pela articulação dos outros, né, que fizeram o PT. Muitas pessoas pensam, não, peraí, tem alguma coisa estranha aí, né? Será que, né, tem alguma injustiça sendo feita? Ou minha memória afetiva do passado me faz revisitar uma possibilidade, né? Então é muito curioso como isso e é uma difícil analisar. Eu acho, eu não tenho capacidade nenhuma de analisar isso enquanto está acontecendo, né? Isso que é curioso, quando o documentário volta no passado, você consegue olhar as coisas né, com uma certa perspectiva que faz com que você, inclusive, fique se desculpando por erros, golpes que vocês deram, né? O pessoal da Globo, não foi tão assim. Depois a gente pediu desculpa, né? E tal. E o Marinho não mandou eu fazer aquilo, mas não mandar, não precisava, né? Tipo, não precisava mandar, né? Enfim, coisas desse tipo que são curiosas vistas à distância. Eu sei que vou chocá-los, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Quando a gente instrumentaliza por demais a linguagem, o marketing político é usar a emoção instrumentalizando-a para fins absolutamente comerciais, e aí já tem a figura de uma pessoa e essa pessoa vai ser usada, né, é o produto completo. Eu citei uma frase que realmente eu levo muito a sério, que é a frase "a emoção não diz eu", porque a emoção, assim como qualquer linguagem, pode ser compartilhada socialmente, conjuntamente, e é aí que a gente, ao invés de instrumentalizar uma linguagem e direcioná-la apenas para uma determinada identidade, aí se faz o oposto. E eu acabei de falar do PT, porque o PT, assim como outras experiências sociais universais, quando a gente precisa, a gente consegue retomar, resgatar comunitariamente. Quer dizer, o Bolsa Família, assim como outros projetos, eles têm uma qualidade, têm um valor de uso importante, porque ele foi construído conjuntamente.
Quer dizer, o PT vale pela sua base, na verdade. Se ele, os momentos em que ele foi, em que se prejudicou esse uso coletivo e que ele foi instrumentalizado para outras coisas, a gente sabe, a história pode dizer. Esse é um momento que me parece necessário, mais do que o partido propriamente dito, mas esse uso genérico do PT, como se fosse mesmo um remédio genérico que você vai e se apropria dele. Então, é uma apropriação coletiva. Eu acho que isso tem muito a ver com linguagem, porque a gente já se deslocou para esse território de construção imaterial. A gente passa muito tempo criando coisas nesse universo. E aqui é uma gaveta só, que é a política. Mas a gente pode falar de outras tantas dimensões, da economia, da educação, da psicologia, enfim. Mas, às vezes, do ponto de vista didático, é bom pegar uma questão como a política para, enfim, e para relacionar o passado com o presente, para ver como se dá esse exercício. Mas, seguramente, eu acho que a coisa mais grave da capitalização da linguagem é quando ela é por demais instrumentalizada. Eu não sei se vocês viram uma exposição recente no Sesc Pinheiros, chamada Levante, que o curador foi exatamente Levantes, se não me engano. E não, Insurreições ou Levantes, agora como é que era? Levantes. É interessante como ele faz uma seleção de imagens que todas elas passam pela questão da emoção. Quer dizer, só que a emoção ela pode ser, eu acho que toda a emoção é positiva, mas tem emoções que são por demais desqualificadas e por demais instrumentalizadas. E aí fica uma emoção de quinta categoria, fica um melodrama, né? E é interessante porque esse documentário mostra muitas campanhas, uma em seguida da outra, e a gente consegue, né, sentir aquela que a gente se empenhou mais e que a gente percebeu que tinha alguns, até em outros candidatos. Não por acaso a gente fala, olha, ele está acertando, não é o nosso candidato, mas a gente fala, olha como ele acertou a mão, olha como ele... Né, porque a gente percebe que as pessoas estão se engajando nisso. Só antes de... Mas tinha mais alguém que queria falar, né? O documentário que abordou um aspecto da propaganda política sobre o qual eu acho que nós não damos o devido destaque, que é a permanência da propaganda política. A propaganda política, pelo menos é o que me parece, é inescapável. Eles fazem referências a Getúlio Vargas, Jânio Quadros, e não vão muito mais longe no tempo. Mas a gente poderia se lembrar desde os bochichos nas cortes europeias, até Jean Paul Marat na Revolução Francesa, e o trunfo da social-democracia na virada do século XIX para o século XX, de Lenin na frente do Partido Bolchevique. Aliás, a importância que ele mesmo dava à imprensa. Por isso eu não entendo muito bem, nem sei se foi essa a intenção, se você, em certa medida, assume uma postura negativa em relação à publicidade. Porque me parece que não tem uma aplicação prática. Porque a publicidade é algo inerente à política. Existe desde quando existe política, provavelmente existirá até quando as formas políticas tradicionais, pelo menos, deixarem de existir. Foi uma menção, acho que você fez com relação a esse movimento de mulheres, mas também o que se falou a respeito da participação das redes sociais no processo de debate político, de discussão das candidaturas. Mas o próprio fato deles estarem discutindo as candidaturas já mostra a implicação, que não é uma implicação recíproca, uma implicação unilateral. Num debate que não é propriamente um debate que diga respeito àquilo que emana do povo, da sociedade civil. É um debate que emana fundamentalmente da imprensa. Fundamentalmente daqueles candidatos que são eleitos para representarem, pelo menos supostamente, as diferenças que existem no interior da sociedade. De fato, não representam. Né? Não representam nem palidamente, porque se nós fôssemos olhar para o espectro eleitoral, aliás, até para o espectro publicitário, quase todos dizem a mesma coisa, com pequenas variações a respeito disso. Mas acho que esse aspecto da permanência, da importância da propaganda política e do fato de que mesmo qualquer superação do sistema tem que se dar por meio da propaganda política. Porque não há outro meio. Eu acho difícil
difícil refutar isso, né? Eu acho que é isso, tudo é de alguma forma linguagem, mas eu acho que houve uma sofisticação, né? Houve uma confusão, né? Os meios de comunicação de massa tiveram, obviamente, um papel fundamental, né, no crescimento desse tipo de comunicação. E agora que você tem uma certa pulverização, você vê isso sendo de alguma forma questionado, ainda que não de forma radical. É uma coisa a se pensar, não tenho muito como refutar isso. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que é possível a gente discutir a questão da qualidade das propagandas, da qualidade da linguagem, dos níveis da propaganda de primeira categoria, da propaganda de quinta categoria. E aí eu não separo, por exemplo, a propaganda da cobertura midiática. Se a gente analisar, por exemplo, os candidatos indo nos programas de televisão, a pauta que é colocada, eu não sei se hoje ou ontem o Ciro Gomes ficou muito irritado pelo fato de, na rádio CBN, terem feito exatamente a mesma pergunta que foi feita num outro jornal. E ele não deixa de ter razão, porque a pergunta foi feita da mesma forma, parecendo que era uma pauta que vinha de cima, tanto que ele se manifestou nesse sentido. Ele disse, aqui vocês parece que são editorializados, pois que a Globo vos obriga a me colocar a questão de qual é o meu projeto para tirar as pessoas do SPC. E os jornalistas ficam muito irritados com isso. Eu não sei se há uma ordem para eles fazerem a mesma pergunta ou não, mas o fato é que, do ponto de vista da forma, ela é muito pobre. As pautas são muito mal feitas. Eles se colocam mal. Não existe nenhuma novidade no modo de se questionar, no modo de se perguntar. A mesma coisa nas propagandas. Você pode analisar do ponto de vista. Por isso que eu destaquei a qualidade da propaganda do Paulo de Tarso do PT naquele momento. Porque ainda que fazendo paródias, ainda que fazendo o que a esquerda em geral me faz muito bem, que é a crítica do que está aí, muito mais do que às vezes inventar e recriar alguma coisa, ainda que se dê nesse território da paródia, foi extremamente libertador do ponto de vista estético aquele momento, porque revelou que havia uma linguagem para ser colocada e havia uma necessidade das pessoas acordarem, e isso teve um impacto grande. Tanto que até hoje, alguém lembrou isso, se lembra da música do Lula e tal. Na verdade, eu não desqualificaria a propaganda, porque eu acho que seja a propaganda, como o jornalismo, tem uma importância fundamental. São modos de se potencializar questões. Agora, eu critico a qualidade, a forma, o modo como é feito, e também critico como facilmente, rapidamente, docilmente, a gente aceita o que o companheiro estava falando da parte mais comercial, como a gente embarca no fato de que trata-se de vender mesmo, trata-se de apresentar um produto, sem mais, tanto que a gente chama de propaganda política. Eu não sei se teríamos outras formas, mas seguramente, já que estamos, e eu assumo isso na minha fala, já que estamos muito mais nesse andar, no campo do imaginário, a gente poderia trabalhar, acho que de formas diferentes em relação a isso. Eu não trabalho com campanha política, nunca trabalhei, fiquei mais no campo jornalístico. É impressionante como nos últimos anos houve uma diluição nessa fronteira entre marketing político e jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo encampa determinadas campanhas. O jornalista, e eu repito o que eu disse aqui, ele assume uma determinada postura sem que ninguém peça isso a ele. E aí, a parte mais editorializada parece também uma publicidade. Então, você não sabe se você está num território da publicidade ou se está num território editorial. Eu acho que essa é uma característica do mundo contemporâneo mesmo. Eu acho que houve já essa mistura.
Agora, eu acho que você disse uma coisa muito importante, porque isso fala da qualidade da publicidade. A gente teve momentos diferentes. Eu acho que houve um momento na história da propaganda, e mesmo da propaganda política, que tratava-se de apresentar as várias possibilidades em jogo. Quando estamos nesse nível, eu acho que é muito rico, de um modo ou de outro, porque todo mundo tem que se vender de alguma forma e tem que se apresentar e dar-se a ver, ainda que, como dizia Foucault, toda visibilidade é uma armadilha e é perigoso o excesso da visibilidade. Mas quando estamos no campo enfim, da informação das várias possibilidades, que é o que a campanha política brasileira faz, olha, estamos dando esse tempo, é absolutamente surreal o modo como propaganda política é feita aqui. Né? Sempre o Brasil apresentou uma característica muito surreal. Alguém lembrou da campanha de 74, quando as carinhas só apareciam, né? E era algo terrível. O problema é quando, sob o pretexto de apresentar os vários candidatos ou apresentar os vários partidos, na verdade está se criando demandas. Né? Na verdade é outro jogo. Né? E é em torno desse jogo que eu acho que o marketing político também opera. Tanto que o documentário mostrou, né, e isso atingiu diretamente o Lula, né, quando o Paulo de Tarso, já experiente da eleição de 89, sofisticou a linguagem dele e foi registrar as caravanas do Lula de um modo quase cinematográfico, e a oposição sabia disso, vetou. Né, vetou porque disse, não, pera lá, fazer cinema scope do Lula também já é demais. Né? Propaganda é apenas para mostrar os diversos produtos. Você quer fazer uma coisa cinematográfica de qualidade? Não. Mas, ao mesmo tempo, te ouvindo, eu acho que você tem razão numa coisa, porque de um modo ou de outro, e também por ser linguagem, as coisas escapam. E vendo esse documentário, várias coisas muito boas também escaparam, muito boas. E é por isso, eu acho que foi muito boa a tua fala, porque eu acho que essa minha fala, ela tem que ser às vezes relativizada, e você relativizou os pontos que deveriam ser relativizados, mas a minha ênfase é mais no sentido para que a gente dê um pouco mais de valor a essa discussão estética. Eu não vejo, quando se fala em política, e em grande culpa é dos jornalistas que reduzem uma campanha a números, porque se a gente depender dos institutos de pesquisa, basta eleger um pool de institutos, né? E aí podemos agradar o Bolsonaro, porque aí não vai ter fraude. A gente elege 3, Datafolha, Vox Populi, CNT, Ibope, e faz um denominador comum entre os resultados deles e elege o candidato. Eu acho que como chama o rapaz do Novo? Acho que ele vai adorar isso, porque é o mercado que decide. Amoedo. Aí o Amoedo vai gostar e outros vão gostar. Aí não precisa. E eu acho que a imprensa fica muito ligada a isso. Né? Saiu a última pesquisa do Ibope, pronto, acabou, já temos 2 candidatos, já se fala em quem vai. Hoje, os jornalistas repercutiam, né, com o Ciro se ele ia apoiar o Haddad ou não no segundo turno. E o outro ficou absolutamente irado, mas já foi atacando o Haddad, no que o Haddad respondeu que um presidente precisa ter uma certa compostura, precisa ficar calminho. Tudo isso aparece nas campanhas. A ponto de, provavelmente, a melhor narrativa, e isso é o que eu tiro da tua fala extremamente oportuna, a melhor narrativa para quem for pesquisar campanhas políticas, talvez venha, muitas vezes, esse documentário talvez nos inspire nisso, do marketing político e não tanto dos editoriais sobre política. Os editoriais e política continuam, mesmo em pleno século XXI, sendo de um jornalismo absolutamente declaratório. Haddad falou, Alckmin disse. Quer dizer, há décadas a gente se restringe a isso. Talvez para estudar, para analisar como foram as campanhas, o que os candidatos falaram e o que efetivamente aconteceu no calor da hora político, a gente tenha que se debruçar sobre as campanhas. Né? E se for assim, se isso fizer algum sentido, de fato você tem razão, a gente não pode desqualificar a propaganda.
né? Mas eu acho que tem gradações, né? Tem campanhas de boa qualidade e de má qualidade, né? Todas as emoções são boas, mas tem aquelas tem maus usos da emoção e tem usos mais que nos botam de pé. Me ocorreu aqui um paralelo. Tem teóricos que dizem que o capitalismo vai falecer por excesso de capitalismo, não porque viria um outro modelo, ou porque há uma ameaça de se transformar isso em alguma coisa, mas porque o excesso do capitalismo vai destruir o próprio planeta e o capitalismo, etc. Será que não é o caso da publicidade em excesso? Estou pensando naquela questão de que, por exemplo, como você falou aí, todo dia o candidato tem que ir passar 1h30 numa sabatina, num debate, quer dizer, a agenda é pontuada por eventos midiáticos, já está acontecendo, por necessidade. Não, você se obriga aí a fazer essa agenda, e as perguntas acabam se repetindo, porque não há nem tempo de você pesquisar, nem nada, não há tempo de aprofundamento. Fica uma coisa de... E o que eu até fiz uma pergunta para vocês, o que fica de tanto excesso? Né? Se alguém tem tempo de acompanhar um pouco disso. O que fica disso? Não fica um pouco, para mim, vou dizer o que fica para mim um pouco, fica um pouco o escorregão, fica um pouco a saia justa que um candidato fez a emissora passar, né? Fez o Bonner passar, fez a Renata, não me interrompa, ou até o Bolsonaro falou, mas o do Roberto Marinho é um democrata? O que é? Né? Então, para mim fica mais aquilo, quase como que fugiu do script, né? Derrubou um pouco aquela lógica, que é a lógica racional. Fale do seu plano de governo, ou fique se desculpando dos ataques que eu vou te fazer, ou você não sabia, enfim. É chato falar de plano de governo, é claro. Tem audiência, a audiência tem que estar alta. Se você fica falando rebuscadamente. E eu entendo, por outro lado, como jornalista que já trabalhou como repórter político tal, que eu tenho observado essa campanha de perto, tem uma determinação que é geral de não deixar o candidato tomar a palavra e fazer um discurso em primeira pessoa, voltado só para ele, durante muito tempo. Mas é engraçado, parece que a gente não acompanha, né, coletivas fora do país. Eu acho que seria legal assistir. Coletivas, não só coletivas, mas é interessante, por exemplo, o modo como no parlamento britânico se dá o debate político. Ele é muito enfático, todo mundo fala ao mesmo tempo, às vezes um levanta e começa a gritar, mas existe um respeito, né, um consenso muito particular, muito interessante em relação a isso. As coletivas de imprensa nos Estados Unidos são duríssimas, duríssimas. Não fica pedra sobre pedra. É claro que tem muito de ficção e tem o ritual que é característico deles. Mas o nosso jornalismo, ele está muito... eu nunca vou me esquecer de uma frase que um prêmio Nobel, o único prêmio Nobel que fala português, que é o Ramos Horta, né, que foi primeiro-ministro em Timor-Leste, que ele, quando o Timor-Leste estava lutando pela sua autodeterminação, ele fez uma visita ao Brasil e tentávamos, na época, vender uma pauta para que o brasileiro conhecesse um país que fala a nossa língua, que é Timor-Leste. Poucos sabiam disso. E tentamos vender a pauta, íamos com ele nas redações de jornais, de televisões, e ninguém se interessava. Depois do périplo de 4 ou 5 redações em vão, ele olhou para mim e falou: nossa, mas como o jornalismo brasileiro é provinciano. E eu fiquei com essa frase, né? Como somos provincianos, né? Como não conseguimos, porque quando diziam não interessa porque nós privilegiamos outro eixo geopolítico, né? Nem sabiam onde era Timor-Leste, ou então diziam, bom, e daí que fala português? Eu estou com tanto problema no Brasil, por que eu vou falar de Timor-Leste? E o Ramos Horta, que é jornalista e especialista em relações internacionais, inclusive professor, dizia, olha, vocês não têm uma música do Caetano que dizia o Haiti é aqui? Se vocês olharem para os índices de Timor-Leste, vocês vão ver que Timor-Leste é aqui. Em pequeno, Timor-Leste é uma espécie de Brasil. Será que ao falar de Timor-Leste não estamos falando do Brasil? Então existem provincianismos que se refletem nas campanhas políticas. Agora, de fato,
tem uma questão de audiência e tem uma questão de espetacularização que é muito impressionante de se ver. E aí não é uma questão de fazer juízo de valor. Assim como eu não faço juízo de valor, eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham em campanhas. Né? Quer dizer, não se trata de dizer, o marqueteiro é o demônio. Não, mas eu acho, isso é muito importante, que a gente precisa crescer e emancipar o modo de discutir. Estou muito feliz de estar aqui, porque esse tipo de discussão é que eu acho que tira a gente do provincianismo. Né? Tem certas coisas, né, que o Levi me conhece, eu tenho um bordão há muitos anos, que eu acho que no Brasil a gente desqualifica tudo que é papo cabeça. Né? Se alguém vai falar alguma coisa mais profunda, isso é papo cabeça. Parece que qualquer aprofundamento de natureza, ou intelectual ou qualquer outra, a gente rechaça. Durante décadas, quando a gente faz isso, dá no incêndio do museu no Rio de Janeiro. Até por combustão natural, aquilo vai, não precisa ninguém botar fogo. Se a gente desqualifica toda e qualquer discussão, porque essa discussão eu acho que lança luz sobre questões que se discute pouco, inclusive na academia. Eu falei de novelização aqui, mas eu adoro novela. Eu acho que novela é uma forma de linguagem que nós desenvolvemos no Brasil. E quando eu estava dizendo que estudar por que nós temos tantos marqueteiros bons, e por que vem da Bahia, eu acho que tem a ver com isso. Existe uma forma de descrever as coisas, existe uma narrativa, existe um imaginário que pode, talvez, nos ajudar a entender, né, por que o marketing político no Brasil acabou dando no que deu. Né? Porque depois de 40, 50 anos da novela ter tanta importância no nosso imaginário, é óbvio que ela sai do imaginário e acaba construindo a própria realidade. Não tem a menor dúvida. Né? E eu acho que a política nossa contemporânea também ela é o que é, em função do tipo de propaganda política, que eu acho que você tem razão, sempre vai existir de um modo ou de outro, do tipo de propaganda política que nós fomos capazes de fazer por bem ou por mal. Né? Mas temos que falar sobre isso, temos que colocar isso sobre a mesa, sob pena de, acho que, perdermos coisas importantes. Né? E acho que foi muito oportuno o filme, na medida em que ele também nos ajuda a entender o que está acontecendo agora. Eu não posso sair daqui sem dizer que são impressionantes as relações entre a campanha de 89 e a campanha de hoje. Muito impressionantes. A figura do Collor, o que me impressiona muito é essa polarização. Eu ouço, andando na rua, ouvindo de pessoas, frases muito parecidas com as frases que eu ouvia. Se você tem um quarto na sua casa, se o Lula ganhar esse quarto, vai para um pobre. Né? Hoje, me encontrei com um vizinho no prédio que olhou, Seu Lima. O Seu Lima olhou para mim hoje e falou, se o Haddad ganhar, eu vou vender esse apartamento e vou para Miami. Eu disse, Seu Lima, sabe o que me impressiona na sua fala? Ele disse, tá, porque você vai votar no Haddad? Eu disse, não, é que eu ouvi essa frase há 30 anos. Talvez o senhor tenha dito para alguém. Aí ele me olhou com uma cara e disse, talvez eu tenha dito, porque é a mesma coisa. Eu falei, nossa, Seu Lima, é importante essa frase que o senhor está dizendo. Há 30 anos era a mesma coisa. É muito parecido. Né? Isso tem um lado, né, que comprova que Nietzsche tinha razão, o eterno retorno, as coisas sempre voltam, só que voltam diferentes. E, por outro lado, também demonstram que talvez em certas coisas a gente está rodando em falso. É preciso quebrar essa lógica no Brasil, a gente precisa sair desse impasse. Não é possível. Né? E eu acho que aí a Globo tem culpa no cartório, porque ela tem um arsenal riquíssimo tecnológico, ela consegue mobilizar, inclusive, afetos e emoções, no melhor sentido e no pior sentido. Né? Já que eu vejo novelas, eu não posso também ser hipócrita a ponto de não reconhecer isso. Porém, eu acho que todo esse arsenal, né, pode ser melhor utilizado. E eu fico feliz de ver, pela primeira vez na minha vida, em todas essas eleições que estão aí, pela primeira vez na vida eu vejo candidatos que botam o dedo na cara do sistema Globo, de jornalismo, de produção, seja o que for, seja o Ciro, seja o Haddad, seja quem for, e o impacto é tão severo, até o Coiso colocou, até o Coiso. Agora,
Eu não acho que... eu acho que ele se encontrou. Ele se encontrou naquela semana daquele episódio estranhíssimo, né? Até porque eu acredito em todas as teorias conspiratórias, todas. Eu simulei aqui, eu disse da ficção e da realidade, mas na verdade eu acredito em todas as teorias conspiratórias. Não duvido que ele se auto-imolaria, né? Tão insano, né? Tão insana que é a figura, e tão alinhado às vertentes patológicas estadunidenses, né? Não duvido que ele se auto-imolaria até para conseguir certos objetivos, mas enfim. Mas é engraçado, é tão novo esse fato de que pela primeira vez na história das campanhas os jornalistas estão pondo o dedo, né, em questões globais, que os jornalistas da Globo, né, eu estava ouvindo essa entrevista do Ciro Gomes pela rádio, e a Globo já tem pronto uma resposta imediata quando alguém pisa no calo, mas há um mal-estar profundo da parte de alguns repórteres. E as respostas são pífias, porque responder para alguém, eu sou jornalista, parece assim, eu sou cientista. Eu sou cientista, né? Esse papo de que você diante de um cientista, você coloca uma questão de natureza ética, o cientista diz, mas eu não sou, eu não lido com esse negócio de ética. Eu sou um cientista, eu sou neutro, né? Não é a minha pegada. Bom, eu respondo, é a minha, eu sou das ciências humanas, eu tenho que fazer o controle de qualidade ético disso, então eu falo, você não quer falar, falo eu. O jornalista tem que, né? Se alguém diz, bom, mas como se... Não há nada, nenhum deles, né, se coloca numa posição de autonomia. Dizer que é jornalista ou que tem liberdade não significa nada, porque nós estamos nesse novo patamar. Então, eu acho que nos cursos de jornalismo, acho que tem gente de jornalismo aqui, né, que é o meu pedaço, afinal de contas é a minha profissão também, eu acho que a gente tem que mudar um pouco certas discussões. E é aí que eu gostaria, né, de falar da questão estética. Eu acho que a questão estética pode iluminar um pouco esse território. Diga. Tchau. Obrigado pela contribuição. Vai ser meio confuso o que eu vou falar, mas eu acho que... Não, depois de tanta confusão que eu falei, você me peça licença, manda a tua confusão. Eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação ao possível avanço que a gente tem no debate político durante as campanhas eleitorais, porque eu vejo como impossível você fazer uma disputa de programa, entendendo que todo partido ele tem um programa, ele tem um manifesto de fundação e ele tem um programa. E eu acho que é impossível por dois lados. Primeiro, do lado dos candidatos, que um candidato do PSDB, por exemplo, ele nunca vai falar para o eleitor votar nele, porque a forma como ele enxerga que a economia pode ser melhorada é a partir da flexibilização das condições de trabalho, da CLT. Então, vote em mim, porque eu vou fazer com que a sua CLT, várias conquistas que trabalhadores conseguiram, enfim, que foram conseguidas a partir da CLT, elas foram destruídas a partir de uma reforma trabalhista. Isso para fazer com que a economia continuasse sobrevivendo no país com a situação econômica que a gente se encontra hoje. Eu também não acho que o PT vai virar e vai falar assim, votem em mim, porque o plano que eu tenho contra o desemprego, por exemplo, é fazer o plano de proteção ao emprego, ou a medida que foi feita, que era você diminuir as horas de trabalho com a diminuição proporcional do salário. Então, vote em mim que eu vou tentar proteger o seu emprego, fazer uma diminuição proporcional do seu salário corroendo, fazendo com que o seu poder de compra seja corroído. Então, eu acho também que, por parte da imprensa, não é interessante, porque a Globo, por exemplo, é financiada por tem como alguns anunciantes os mesmos que, nas outras eleições, financiaram campanhas. Então, a Globo não vai querer colocar em questão, por exemplo, a discussão da reforma trabalhista ou a discussão da reforma da Previdência. Então, acho que, na minha visão, uma forma de disputa política ideal seria a disputa de programa. Né? Por que eu vou votar no PT? Por que eu vou votar no PSDB? Ou por que eu vou votar no PDT? O que diferencia o PDT do PT? O que diferencia o PSOL do PSTU? O que diferencia esses dois partidos do PT? Então, esse seria, no meu ponto de vista, a forma ideal
de se disputar um programa. Mas eu acho que isso não é possível por uma questão estrutural e sistêmica, e também acho que não é possível porque por uma questão de imprensa e por uma questão também do que esses políticos fazem quando eles estão no executivo ou no legislativo, isso vai muito de encontro com os interesses da população. E eu acho que o único momento em que você discute política, discute programa, são em movimentos sociais, situações de revolta, por exemplo, União Soviética, você tinha o czar derrubado, o governo provisório toma o poder, então você tem uma burguesia lá surgindo, ao mesmo tempo você tem um Estado paralelo, que são os soviets sendo formados, comissões de trabalho, de bairros sendo formadas, então você tinha ali um projeto político sendo discutido. Quando você tem, por exemplo, o Congresso tomado por parte da população de alguns partidos de esquerda contra uma reforma da Previdência e se usa um exército para reprimir esse tipo de manifestação, mesmo quem não está lá vai discutir, mas não é interessante fazer a reforma, porque não vai ter mais como pagar para todo mundo. Aí chega uma outra pessoa e fala, não, a reforma é ruim. Então você tem um debate político acontecendo no cotidiano da população. Então a minha visão é pessimista porque eu não acho que isso se esgota e nem acontece durante o período da eleição. Eu acho que isso só acontece no cotidiano da vida, entendeu? Então, na minha visão, isso nunca vai acontecer. Tem a ver com a mídia, né? Acho que a mídia tem o excesso, mas não aprofunda, é difícil aprofundar, né? Difícil. A natureza do veículo não. Eu acho que eu, como simpatizante profundo do anarcossocialismo, todo anarquista é socialista, nem todo socialista é anarquista, mas enfim, eu acho que você tem toda a razão. Como jornalista, eu sou totalmente anticorporativo, sabe? Acho que a crítica tem que ser demolidora. O modelo da mídia corporativa é um modelo que precisa ser combatido. Eu agradeço aos anos que eu trabalhei em jornal, em revista, porque eu pude entender algumas coisas e também pude perceber que não era a minha praia, né? Mas os últimos 20, 30 anos, desde o movimento zapatista, né, que foi um grande grito contra a ordem política, logo em seguida seguido por outros grandes gritos contra a ordem midiática, principalmente a partir de Seattle, a gente tem nos últimos 3 anos exemplos muito concretos de construção por baixo de uma outra lógica. Se essa outra lógica deu certo ou não sei. O que eu sei e tenho certeza, todas as experiências mercadológicas na internet saíram de experiências do movimento social. E as novidades nos últimos 30 anos é que os movimentos sociais não se limitaram a apenas é claro que não. Os movimentos sociais de natureza agrária, de natureza política, de natureza anti-imperialista, seja de que natureza for, por moradia, etc., são maravilhosos. Mas começaram a aparecer movimentos odeia a mídia, seja a mídia, quer dizer, por uma outra mídia. Eu acho que isso, que ainda é pouco analisado e é pouco valorizado, quando chega um grande evento como esse, é claro, tudo é carreado para essa grande força institucional. Mas eu acho que não é ela que mobiliza, que movimenta e que dá mais as cartas para o resto. A gente finge que ela ainda é importante, é que nem eu falei, né? A gente passa pela Câmara dos Deputados, a Assembleia, e acha que aquilo ainda tem uma importância, mas não tem. Ora, onde tem? Então, onde que é? Onde que as coisas estão se dando? Aí acho que você tem toda a razão. As coisas estão se dando no movimento social. Eu vou te dar um exemplo muito concreto, que às vezes, né, como descendente de italiano, eu sou muito barroco e tendo a abstração. Vou te dar um exemplo muito concreto. As Mães de Maio. Eu penso, em relação às Mães de Maio, o seguinte: até as Mães de Maio nós tínhamos medo, pavor até, e a minha geração em particular, de enfrentar a polícia numa manifestação. Não enfrentávamos a polícia, não tinha musiquinha, já acabou, vai acabar, a polícia, essas coisas não aconteciam. A polícia aparecia, a gente fugia, principalmente a minha geração, ou porque apanhou muito da polícia e tal. O que as Mães de Maio nos ensinaram pela própria
estética do movimento, por isso que eu forço muito a estética. Todo o ritual de relembrar as mortes do jeito que foram, o modo como anualmente elas aparecem, né, a ponto de um policial chorar quando elas há uns 2 ou 3 anos, não me lembro se foi na Praça Ramos ou se foi na frente do Municipal, elas refizeram, né, toda a memória dos filhos assassinados. Tem um policial que não aguentou, começou a chorar. Então, o que o movimento Mães de Maio nos ajudou a fazer? Nos ajudou a criar força para concretamente apontar o dedo sobre os erros da polícia e enfrentar a polícia nas manifestações, enfrentar a polícia criticamente, fazer mais pesquisa sobre a polícia, enfim, libertar um recalque que a gente tinha, até por medo, de não falar da polícia, de não gritar. Esse mesmo recalque, esse mesmo medo a gente tinha em relação a grandes empresas, a grandes corporações, porque o Brasil não sempre tem problema de emprego, se a gente fala mal de certas coisas. A própria Globo, nós jornalistas, se falássemos muito mal da Globo alguns anos atrás, éramos mandados embora dos empregos, das universidades e tal. Então, o grande geógrafo Milton Santos, que deu aula nessa universidade, quando ele falava só o pobre cria. Eu me lembro que um dia eu perguntei para ele, mas professor, como assim? Ele falou, você vai entender, se você se aprofundar nos movimentos sociais, você vai entender por quê. Ora, é claro, quer dizer, você está nessa claustrofobia, você precisa se manifestar de alguma forma, e você se manifesta, você grita. É necessidade completa, mas essa necessidade te faz redefinir um território. É isso que eu estou chamando de estético. Para mim, o estético não é apenas a decoração, o decorativo. O estético é uma cultura. O hip hop e o rap empoderaram as periferias brasileiras, que é a coisa mais importante da cultura, eu acho. Então, eu acho que é por aí, você tem toda a razão. Né? E é interessante você ter dito isso, porque a gente discutiu muitas coisas e, de certa forma, a gente ficou numa pauta muito de cima para baixo, muito institucional. E é isso que tem que ser alterado. Né? E eu vejo, por um lado, nessas pautas mais hegemônicas do ponto de vista institucional, que alguns movimentos, pelo menos, conseguem inspirar os candidatos a se lembrarem que são eles que são importantes hoje. Eu falei desse movimento das mulheres contra o Bolsonaro, porque eu acho que ele tem características muito importantes de baixo para cima. Né? Eu acho que ele é um movimento que pode, independente dos resultados, né? Independente dos resultados, eu não sei, acho que foi no documentário alguém que falou, né? O marketing político é resultado. Eu não sei se alguém falou aqui, porque tem que ganhar. Mas, olhando hoje a eleição do Lula, eu acho que foi bom ele não ter ganho em 89. Né? Foi um sofrimento danado na época, a gente achou que o mundo estava acabando, porque para uma geração que lutou contra a ditadura, que, né, é aquilo, você torce para um time pequeno que sempre perde, de repente ele vai à final do campeonato. Você não acredita. E aí você vai na final e ele perde a final. Pô, o que é isso? Né? Eu não sei quantas pessoas aqui assistiram a esse evento. O impacto de ter visto o uso da Lurian, da filha, foi uma coisa deprimente. Né? Quer dizer, aquilo me marcou profundamente, o meu ódio mesmo em relação à Rede Globo. Não, eles não usaram nem um pouco da retórica do Collor, que era de quinta categoria, assim, do nível do Bolsonaro. Sim, mas eu me perdi porque eu quero enfatizar essa questão do movimento social. Eu acho que o movimento social, eu não estou endeusando o movimento social, tudo que vem da sociedade, não se trata disso. O movimento social comete muitos erros também, como qualquer movimento. Só que existe uma fricção, existe um movimento de placas tectônicas ali, que é o que o Milton Santos dizia, existe uma criação, existe uma invenção. Né? Eu acho que a política institucional, o PT em particular, perdeu um pouco o contato com isso. Né? Ainda está em tempo de se deixar inspirar e oxigenar por isso. Se ele quiser se reinventar. Né? Se o Haddad ganhar e aí botar o Gabriel Chalita como ministro e botar o Marcos Lisboa como ministro de não sei do que, e se voltar isso que é reprodução do mesmo, vamos perder mais uma oportunidade, mas o movimento social vai continuar.
vai continuar a se redescobrir, vai continuar, que é dali, né? Apenas o importante é que o PT veio dali, né? Eu acho que, né, no âmbito do audiovisual, eu sempre digo, quando a gente tem um problema de representação ou de autoafirmação cultural, vamos nos lembrar dos grandes cineastas, do Glauber, do Nelson Pereira dos Santos, do Eduardo Coutinho, para a gente poder, o legado que eles nos deixaram, a partir dali, inventar uma nova cultura possível. O PT tem que se lembrar disso também, porque eu acho que é só a partir do momento social que a gente pode inventar uma outra, sair dessa claustrofobia do momento, me parece.